Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O José Maurício é de Niterói, no Rio de Janeiro. Em 1994, ele começou a sentir perda de visão, náusea, dores de cabeça, foi investigar e descobriu que estava com um tumor na cabeça e precisava passar por uma cirurgia. Ele teve medo de morrer. Mas ao tomar anestesia, ele apagou e teve uma EQM. E nunca mais se preocupou com a morte. Vamos conhecer a história dele? Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte ele nos conta a sua EQM e na segunda parte responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história dele? Você vai amar. Bom proveito! Boa noite, Maurício. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e duas outras experiências muito interessantes que você já me contou. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz, tudo que você tiver vontade de fazer e nos conte tudo sobre essas experiências no maior detalhe que for possível. A palavra está com você. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês no seu canal as minhas experiências. Eu moro na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e sou supervisor de manutenção de um hospital. A minha EQM teve origem na seguinte história. Vamos voltar ao ano de 1994. Abril de 1994. Eu trabalhava em Botafogo como empreiteiro de obras e a sede do meu trabalho ficava numa casa dentro de uma vila ali perto da Voluntários da Pátria. E depois de um dia normal de trabalho, né, eu estava super bem. Eu quero até ressaltar que um mês antes do ocorrido comigo com relação ao meu problema, eu comecei a ter um problema de visão em que eu não conseguia focar os objetos, eles ficavam trêmulos, então eu já estava passando por essa situação na época. Depois de um dia de trabalho, né, voltando, ao retornar para casa, eu morava em Niterói, onde eu resido ainda até hoje. Chegando em casa por volta das 19 horas, como todos os dias, cheguei bem do trabalho, não estava sentindo nada, pelo contrário, eu estava num momento muito bom da minha vida, meu trabalho estava indo bem, eu estava curtindo muito a minha filha, a minha primeira filha, que estava com 2 anos de idade. Né, naquele dia, ao chegar do trabalho, normalmente, como sempre fiz, eu já tomei um banho, jantei, brinquei um pouco com minha filha. Por volta das 21 horas, mais ou menos, nós fomos deitar. E mais ou menos às 2h30 da manhã, eu sei desse horário porque eu tinha um relógio de cabeceira, eu acordei com uma dor de cabeça muito forte, onde eu me levantei, fui até a cozinha para pegar um analgésico para tomar, né? E daí, logo alguns minutos depois, eu comecei a ter náuseas e vomitar sem parar. E todas as vezes que eu tentava tomar medicação, eu continuava vomitando. E aquela dor de cabeça permaneceu a noite inteira, não conseguindo mais dormir. Eu fui até de manhã, umas 6 horas da manhã, eu já não tinha mais noção nem do que estava acontecendo à minha volta, de tanta dor que eu sentia. A minha esposa se levantou e nós fomos direto para a emergência de um hospital que tem aqui em Niterói. Chegando nesse hospital, me examinaram, eu expliquei na medida do possível, porque eu acho que eu já não tinha mais noção de nada que acontecia na minha volta, de tanta dor que eu sentia.
Me colocaram no soro, colocaram medicamentos, e ali fizeram alguns exames, já pressão, e ali eu fiquei deitado numa maca, né? Eu acho que naquele momento em que eu estava ali deitado na maca, eu havia recebido medicação, eu tinha ficado a noite inteira acordado, né? Acho que se passaram mais ou menos uma hora e meia, depois que eu tomei a medicação, eu senti até um certo alívio na dor, e eu acabei dormindo um pouco, né? E eu acordei por volta das 13 horas, mais ou menos. Eu despertei, a dor havia aliviado um pouco, mas eu ainda sentia dor de cabeça. De vez em quando o neurologista que estava me atendendo passava para ver como eu estava, me fazia perguntas. Depois desse horário, né, depois das 13 horas, eu já estava melhor até para responder as perguntas do médico. E eu fui, ao longo do dia, a dor foi dando um certo alívio, mas eu continuava com a dor de cabeça. Quando chegou mais ou menos assim, final do dia, já era quase umas 5 horas da tarde, umas 17 horas mais ou menos, o neurologista se aproximou de mim. Ali era uma emergência em um hospital público, então o entra e sai, o movimento de pessoas é muito grande, né? O neurologista chegou perto de mim e veio conversar, porque eu não fiz nenhum tipo de exame, a não ser aferir pressão, perguntas e tomar medicação. Ele veio conversar comigo, perguntando se já tinha a dor melhorado, e eu disse que tinha aliviado um pouco, né? Já estava bem melhor do que do estado que eu cheguei pela manhã. E ele falou assim: olha, Maurício, provavelmente você deve ter tido uma enxaqueca, tá? E o seu problema, ele estava achando melhor eu ser acompanhado, fazer um encaminhamento para que eu fosse acompanhado pelo ambulatório, né? Depois pela parte de neurologia no ambulatório, para saber a fonte dessa dor de cabeça, dessa enxaqueca que eu tive. Até aí tudo bem, porque, Carlos, a única coisa que eu queria era poder sair daquele ambiente, porque é horrível você ficar numa emergência, principalmente uma emergência de hospital público, onde o movimento é muito grande. Eu queria ir embora para casa, com dor ou sem dor. Bom, ali é um hospital universitário, então há um movimento grande de alunos, de estudantes, e eu já estava praticamente me preparando para ter alta, porque o médico foi preparar a minha alta para ir embora, né? Fazer os meus encaminhamentos para marcar uma consulta no ambulatório. Quando eram mais ou menos uns 4 estudantes se aproximaram de mim e vieram conversar comigo: poxa, o que aconteceu com você? Qual foi o problema? O porquê que você estava aqui? Prontamente ali, eu já estava em condições de conversar, né? Eu disse: não, o meu problema foi esse, uma dor de cabeça e tal, mas deve ser uma enxaqueca, o médico, o doutor tal, falou. E ele falou: mano, podemos fazer uns exames em você, examinar você? Eu, claro, sem problema algum. Então, um veio, colocou o aparelho para aferir a pressão, o outro veio fazendo um exame com estetoscópio, e um dos rapazes veio fazer um exame de fundo de olho, que até então não tinha sido feito. Naquele momento que ele fez, ele olhou um olho, olhou o outro, olhou novamente, um outro colega dele, ele deu para outro colega que olhou também, e o rapaz me falou assim: só um instantinho, deixa eu chamar o doutor, que era o neurologista, né? E ele se aproximou, até me recordo, porque ele é meu xará, doutor Maurício. Ele veio e fez o exame no meu olho, examinou, olhou para o rapaz, estendeu a mão, apertou a mão dele e falou: parabéns. Olhou para mim e me disse: Maurício, você vai fazer uma tomografia agora.
Carlos, naquele momento eu já percebi que o meu problema era muito mais sério que uma simples enxaqueca. Pois isso já era final do dia, né? Eu fui encaminhado para fazer uma tomografia. Eu acho que eu esperei mais ou menos depois do exame 1 hora e meia. Quando chegou perto de mim, eu acho que uns 4 médicos, mais ou menos. E além desse doutor Maurício, mais uns 4 com ele. E ele veio me falar que o meu problema era o seguinte: havia sido encontrado um tumor na minha cabeça, próximo à minha hipófise, que era do tamanho de uma azeitona, mais ou menos do tamanho de uma azeitona. E que essa dor de cabeça foi porque provavelmente ele deve ter comprimido um vaso sanguíneo ali perto, porque, na verdade, o tumor, ele estava em fase inicial, que, pelo que eu fiquei sabendo depois, esse tumor, quando se percebe ele já está quase do tamanho de uma laranja. Mas, por um acaso, ele afetou perto de um vaso sanguíneo, alguma coisa assim, que eu na época não entendi muito bem, que fez causar essa dor, né? E ele estava comprimindo os canais da minha visão. Por isso que eu estava tendo problemas na visão. Eu já estava até com um oftalmologista marcado, né? Achando que era um problema de vista. Mas não, já era o tumor que estava comprimindo os canais da visão. Bom, a partir daí, parece que o meu mundo, naquele momento, caiu, né? Esse neurologista que me atendeu, ele falou que, olha, haveria grandes possibilidades desse tumor ser benigno, tá? Pelo tipo de tumor, a localização dele, né? Mais benigno, mas cirúrgico. Ele teria que ser removido. E dali eu fiquei internado. Eu ainda passei uma noite naquela emergência. E a dor de cabeça, ela não cessou totalmente. Eu sentia dor de cabeça ainda, não com a intensidade que eu estava pela manhã. Mas eu ainda tinha dor de cabeça. Logo, na manhã seguinte, eu já fui encaminhado para internação e fui levado para uma enfermaria. Depois eu fiquei sabendo, uns médicos vieram conversar comigo, para me explicar o tipo de tumor que eu tinha, que haveria uma possibilidade desse tumor, ele é chamado de adenoma hipofisaico, mais ou menos, um adenoma de hipófise, tá? Que haveria possibilidade dele ser benigno. E que eu iria fazer uma cirurgia, que essa cirurgia se chama transesfenoidal. Ela é pelo meu rosto. Eu ainda tenho uma pequena diferença de um lado do rosto em relação, porque ela foi feita por aqui. Né? Eu seria cortado por dentro da boca, minha face seria levantada e esse tumor seria extraído pelo meu rosto. Desculpe, antes de você contar, você falou nessa reunião que eles comentaram que haveria a possibilidade dele ser benigno. Benigno. Mas antes o médico tinha falado que provavelmente era benigno. Isso. Mas o que acontece? Esse tumor, geralmente, ele começa a aparecer bem colado à hipófise, ele se agarra à hipófise, foi o que eu entendi na época. E ele não estava bem, assim, próximo da hipófise, da forma que deveria ser, né? E saber se ele era benigno ou maligno somente com uma biópsia. Então, ele teria que ser extraído para que se pudesse fazer uma biópsia para ver se era um tumor maligno ou benigno. Mas até aí, na minha cabeça, eu tinha um tumor. Então, se tem a possibilidade de ser benigno ou maligno, para mim, ali no momento não estava fazendo assim muita... Não me consolava em nada isso, né? Eu tinha um tumor e eu ia fazer uma cirurgia.
quer dizer, minha cabeça girava assim o tempo todo em torno disso. Eu pensava na minha filha, na minha família. Eu comecei a pensar no que poderia acontecer comigo com essa cirurgia. É uma coisa que me pegou totalmente de surpresa. O neurocirurgião que ia fazer esse tipo, ou que fez esse tipo de cirurgia, me operou, ele estava num congresso na Alemanha. E eu teria que aguardar ele retornar desse congresso, pois esse tipo de cirurgia era uma cirurgia nova e poucas pessoas faziam. No estado do Rio, se eu não me engano, só dois médicos faziam o que me operou, e um outro chamado José Antônio Guache. E eu fiquei internado para fazer todos os exames, todo o risco cirúrgico. Eu fiz vários exames. Na verdade, eu fiquei ali internado por mais ou menos por 20 dias, porque eu tinha que aguardar o neurocirurgião voltar da Alemanha, porque o hospital público você não pode perder a chance nem a vaga, né? Você está internado e ali você fica, até você conseguir o seu objetivo, e que foi o meu caso. E outra coisa também, né? A minha cirurgia, ela foi marcada, mesmo que depois, acho que umas 2 semanas depois, o neurocirurgião voltou da Alemanha. Nós conversamos muito sobre a cirurgia, como seria feito, o procedimento que seria feito. E a minha cirurgia foi marcada por 2 vezes. E por 2 vezes foi cancelada. Porque como é um hospital público e atendimento de emergência, chegavam pessoas que estavam em casos mais graves. E como o meu caso estava estável, eu poderia esperar um pouco mais, né? Então, a minha cirurgia foi cancelada por 2 vezes, né? Até que num belo dia, já tinham se passado aí mais de 20 dias, por volta das 6h30 da manhã, o café ainda nem tinha chegado, o professor, que eu chamo o doutor de professor, o professor chegou de manhã cedo, assim, falando: Maurício, se prepara que você já vai descer para o centro cirúrgico. Aquilo, para mim, eu fui pego de surpresa, porque eu não esperava ser operado naquele dia. Não tinha nada marcado. E nossa, eu estava esperando o maqueiro chegar, mas aí tudo começou na minha vida. Parece que minha vida passou assim, o trecho da enfermaria até o centro cirúrgico parece que durou uma eternidade. Eu me preocupei porque naquela época não havia celular, não existia esse tipo de comunicação que existe hoje. E eu pedi às pessoas, os acompanhantes de algum... O tempo que eu fiquei lá, eu fiz muita amizade até com pacientes, né? É um detalhe que eu gosto sempre de falar quando eu conto essa história, o seu Simonide, que eu acho que hoje ele não está mais entre nós, era um senhorzinho, coitado, que à noite não tinha ninguém para dar um café para ele, e eu que fazia isso todas as noites para ele. E até me emociona eu falar disso. Então eu pedi ao acompanhante ali dos pacientes para tentar ligar para minha família, avisar que eu estava indo para o centro cirúrgico, porque ninguém sabia que eu ia ser operado. Bom, eu fui caminhado para o centro cirúrgico e eu acho que ali eu tive realmente um momento, medo de morrer. Eu acho que ali a ficha caiu totalmente para mim. Eu fui naquele momento pedindo a Deus, pensando na minha filha, pensando na minha família, nos meus pais, o que eu tinha deixado para trás, o que eu não tinha, o que eu tinha feito, o que eu não tinha, o que eu precisava fazer. Quer dizer, a minha vida foi passando assim, como se fosse um filme na minha cabeça, até eu chegar no centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, entrei na sala de cirurgia, me colocaram na mesa de cirurgia, e ali começaram a fazer os preparativos para a cirurgia. Prenderam os meus braços
em 2 tábuas, um lado colocaram aparelho para ferir a pressão, no outro lado já colocaram soro, e deveria ter mais ou menos umas 12 ou 13 pessoas dentro da sala, entre médicos, anestesista, enfermeiro e estudantes. Devia ter umas 13 pessoas, mais ou menos, de 12 a 13 pessoas. Naquele momento ali, eu estava tenso, muito tenso, eu estava muito preocupado, e o anestesista, que eu não me recordo nem o nome dele, ele sim conversava comigo, procurava me acalmar, né, sempre conversando comigo. Eu ali tenso, esperando, né, qual seria o próximo passo. Foi quando aplicaram algum medicamento no soro, eu dei uma relaxada e o anestesista colocou a máscara em mim e falou: conta de 10 para trás, uma contagem regressiva. E eu comecei, né? 10, 9, 8, 7. Eu acho que eu não cheguei nem no 6. Carlos, naquele momento, eu apaguei. E eu acho que foi assim, na minha percepção, né? Foi uma coisa quase que instantânea. Eu abri os meus olhos. Eu estava numa maca, numa mesa, não conseguia identificar no que eu estava deitado, e eu olhei para o teto, assim, eu olhei para o meu lado, e tudo era branco, tudo era branco, não tinha parede, não tinha... Era tudo branco, era um branco à minha volta. E eu deitado naquela maca. E a única coisa que eu sentia naquele momento era uma pressão aqui no meu rosto. Foi quando, assim, eu acho que passou, assim, um outro detalhe que eu quero falar para você é o seguinte: eu não tinha noção de tempo. É como se o tempo não existisse ali. 1 minuto, 1 hora, 1 hora, 1 minuto. Eu não tinha noção nenhuma do tempo. Num determinado momento, eu olhei para o meu lado esquerdo e eu só vendo aquela paisagem branca à minha volta, e ao olhar para o meu lado direito, havia uma pessoa em pé, uma figura feminina, uma mulher, assim, com um olhar, assim, super tranquilizante, sabe? Um olhar doce, um sorriso para mim, assim, é difícil te dizer. Ela transmitia, assim, uma paz, um amor, uma tranquilidade. Eu olhei para ela, assim, firme, e eu perguntei: quem é você? Onde é que eu estou? Eu já fui operado? Onde é que eu estou? Quem é você? E ela, sorrindo para mim, ela não falava com os lábios, mas eu entendia dentro da minha cabeça. E ela falava: fica tranquilo, calma, isso já vai acabar. E as mãos dela estavam sobre meu peito. Mas as mãos estavam sobre o meu peito, não assim, como se ela estivesse me segurando, me apoiando. É como se eu recebesse uma energia dela. Eu sentia, assim, paz, tranquilidade. Eu falava normalmente, Carlos. Eu não sentia, assim... eu conseguia conversar normalmente. Engraçado que algumas coisas que eu falei com ela, eu não consigo me lembrar. Mas nós tivemos um diálogo, né? Mas a maior parte do tempo eu ficava olhando para ela, só olhando. E ela sempre com aquele sorriso e as mãos no meu peito.
Não sei te dizer quantas horas se passou ou quantos minutos, o tempo, eu não tinha a menor noção do tempo. Eu não tinha. Era um silêncio total à minha volta. Total. E o que eu conseguia sentir, era essa energia que vinha aqui, das mãos dela no meu peito. E eu me lembro que eu estava fixo, é como se eu ficasse ali, anestesiado, olhando para o rosto dela. É como se eu tivesse anestesiado. Eu acho que a maior parte do tempo fiquei ali olhando, e ela sempre com aquele sorriso, sempre com aquele olhar tranquilizante para mim. Eu não sei te dizer quanto tempo isso levou, eu não sei te dizer se eu fiquei ali 10 minutos, 1 hora, 2, não sei. Eu não consigo ter essa percepção. Mas houve uma determinada hora que eu percebi que ela tirou as mãos de mim, tá? Eu só sentia aquela pressão no meu rosto, aqui. Ela tirou as mãos de mim e eu olhando para ela, ela foi se afastando. Assim, ela não se virou, ela foi só se afastando. E foi encostando assim naquela parte mais branca e desapareceu. Naquele momento, Carlos, é como se eu tivesse mudado de estado. Aí eu comecei a olhar assim a minha volta, é como se as coisas fossem materializando. Eu comecei a ver uma parede, eu comecei a ver outra parede, o meu estado físico já era outro, eu senti uma coisa no meu rosto como se fosse um pano, algo assim, e eu estava completamente lúcido ali naquela hora. Eu parei naquele momento, aí eu percebi que eu já estava numa coisa que me impressava, havia um ferro de um lado, um ferro do outro, então aquilo era uma maca que tinha aquelas barras laterais, e eu olhei para o meu lado esquerdo, e vi uma parede. Olhei para o meu lado direito, vi outra parede. E eu comecei a ter aquela sensação de que eu já tinha sido operado. E aquele gosto, eu comecei a sentir gosto de sangue na minha boca. E uma camada, uma crosta, como se fosse assim, uma secreção no céu da minha boca. Eu passava a língua, tentava tirar e não conseguia. Aí eu senti que meu rosto estava muito inchado, né? E aquilo que eu achava que era um pano era um grande curativo que eu tinha no rosto. Eu passei a língua entre o dente e os lábios. Foi quando eu percebi os pontos. Naquele momento, assim, eu pensei, onde é que eu tô, né? Eu estava ouvindo vozes de pessoas conversando, né? Aí eu tive a ideia de olhar para o teto, porque na sala de cirurgia tem aquele globo imenso, né? Eu olhei para o teto para ver se eu via o globo, e não, era uma luminária comum. Eu pensei, bom, eu não estou mais na sala de cirurgia, eu já fui operado, né? E eu estava ouvindo vozes, e eu não conseguia falar. Eu tinha 2 tampões enormes dentro do nariz, eu respirava pela boca, havia um curativo muito grande tampando essa minha frente aqui, eu só tinha a boca de fora. E eu comecei a gemer, a falar, para ver se alguém me ouvia. Comecei a me mexer ali naquela maca. Foi quando... um detalhe. Essa pessoa, ela estava de azul. Essa mulher, ela estava de azul. Um manto azul sobre ela, azul cor do céu. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando a enfermeira chegou, a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar a roupa dela para ver se era azul, e era verde.
E eu já percebi ali que aquela pessoa não fazia parte dali do corpo de enfermagem, das pessoas que estavam ali, todos estavam de verde. E essa enfermeira que se aproximou de mim falou: oi, como é que você tá? Me diz o seu nome. E eu, assim, arrastando um pouco a voz, falei: meu nome é Maurício, você lembra em qual andar você tá? Eu falei: sexto. E, olha, você relaxa um pouquinho, fica tranquilo, que daqui a pouco você vai para a enfermaria. Bom, e ali eu fiquei. Carlos, essa mudança daquele ambiente que eu estava, em que eu estava me sentindo bem ali. Eu não sentia nada, além dessa pressão no meu rosto. Eu não tinha gosto de sangue, eu não tinha ponto, eu não tinha nada, apenas uma pressão que eu sentia aqui no meu rosto. Essa mudança de um estado para o outro é que, na hora, eu fiquei assim, até meio um pouco nervoso, porque eu comecei a perceber um monte de coisa em mim que até então eu não percebia. Até então eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Mas eu senti que eu não estava no meu corpo, mas eu também não tinha perdido toda a conexão com o meu corpo. É como se algo ainda me ligasse ao meu corpo. Porque eu sentia como se fossem ações que estavam acontecendo aqui no meu rosto. Por isso essa pressão que eu sentia. Mas eu não tinha nada naquele momento, nada no meu rosto. Apenas aquela mulher com as mãos no meu peito. O tempo todo foi assim. Bom, eu fui depois encaminhado para a enfermaria, quando saímos do centro cirúrgico. A minha esposa, minha mãe, meu padrasto já estavam ali, e eu estava chorando, minha mãe também emocionada. Nós fomos para a enfermaria. Acho que ali foi a pior noite da minha vida, foi aquela noite que eu passei. Eu não respirava pelo nariz, eu respirava pela boca, tudo meu ressecava, sangrava. E o meu padrasto, meu falecido padrasto, ele é como um pai, ele passou a primeira noite comigo no hospital. Eu acho que eu passei aquela noite toda acordado, eu não consegui dormir. Eu poderia até cochilar, mas estava sempre acordando, até pela dificuldade para respirar. Você respirar pela boca é uma coisa difícil. E eu fiquei uma semana assim. Foi uma semana respirando pela boca até a retirada dos tampões. Mas aquela cena, aquela imagem, aquilo não saía da minha cabeça. Aquela sensação de segurança, sabe? Até hoje eu tento entender o que eu estava fazendo ali, né? Por que eu fui levado para esse lugar? Eu ainda não consigo, até hoje, entender direito o porquê. Mas não termina aí. Eu fiquei mais ou menos internado ainda por uma semana e meia, até a retirada dos tampões, a retirada dos pontos que caíram, né? Quando eu tive alta, eu fui para minha casa, eu comecei a ter vários problemas de labirintite, eu tinha muita tonteira, a minha recuperação, eu estava tomando antibióticos, muita secreção saiu durante um tempo ainda pelo nariz. Quer dizer, foi uma recuperação lenta e chata.
eu tinha que ir no hospital a cada 15 dias, e isso foi mais ou menos isso levou uns 3 meses, mais ou menos, mas não é isso, esse ponto que eu quero chegar. Eu estava muito preocupado com o meu trabalho, porque quando eu operei, eu tinha obras que eu estava executando, que o meu pessoal estava executando, trabalhos que estavam sendo feitos, e tudo foi deixado, foi parado. E eu queria muito voltar a ir a Botafogo, ver como estavam as minhas coisas, ir na casa, ver como é que estava, né? E já haviam se passado o quê? 1 mês e meio. Eu já estava bem, já estava caminhando na rua, meu rosto muito inchado ainda, eu podia fazer caminhadas. Quando eu falei com a minha esposa que, olha, eu vou lá no trabalho, eu só não ia dirigir. Eu não estava podendo ainda dirigir porque eu estava tendo muita tonteira. Eu não podia virar a cabeça que tudo rodava. A minha esposa foi até contra, né? Que eu não deveria ir, mas minha teimosia, eu acabei indo. Combinei, liguei para algumas pessoas que eu iria, amigos que eu tenho lá também ainda até hoje. Até combinei com algumas pessoas de me encontrarem lá. Então eu fui bem cedo, né? Para mim foi um passeio. Fui devagar, peguei as barcas, depois peguei o metrô, cheguei em Botafogo. Eu cheguei lá por volta assim das 7h30 da manhã, 8 horas, mais ou menos isso. E eu tinha combinado com uns amigos de me encontrar lá, né? Eu entrei na casa, vi como é que estavam as minhas coisas, que o pessoal tinha deixado, materiais, as ferramentas, resolvi alguns problemas de uma documentação que ficou parada. Comecei a mexer nas minhas coisas, né? No meu trabalho. Só que eu estava meio cansado, não estava me sentindo muito bem. Eu falei, bom, eu vou dar uma subida, porque era um sobrado. Em cima tinha quartos, com cama, né? Eu falei, eu vou dar uma subida, eu vou deitar um pouquinho. Quando o pessoal chegar, vão tocar a campainha, eu desço, né? Para resolver o que eu tenho que resolver. E assim eu fiz. Eu fui para o quarto em cima, me deitei. O quarto, a cama, ela ficava no meio do quarto, um lado virado para a janela, o outro lado virado para a porta, onde tinha um armário e a porta de entrada do quarto, e uma cama de casal. Eu me deitei ali, virado para a janela, tá? E ali fiquei pensando no trabalho, nas coisas que eu tinha que ver, fazer, porque eu não tinha condições ainda de trabalhar, mas eu tinha compromissos para honrar, né? E fiquei ali, acho que uns 10, 15 minutos, tá? Pensando, já estava até assim, quase cochilando, era de manhã cedo, né? Quando de repente eu comecei a ouvir barulho, som vindo da sala, pessoas falando. Não era uma ou duas, eram várias pessoas falando. E aquilo me assustou, porque ninguém poderia estar dentro da casa. Porque eu me recordo de ter trancado a porta. Carlos, eu, num ato assim de me virar na cama, para sentar e me levantar, eu fiz uma força tremenda para poder me virar e sentar na cama. Parecia que eu tinha um peso, eu estava agarrado na cama, tinha um peso. E eu sentei, eu olhei assim para minha frente, eu tinha um armário na minha frente e a porta à minha esquerda. E eu pensei, meu Deus, eu estou passando mal, o que está acontecendo, né? Está acontecendo comigo. Eu estou passando mal, não estou bem. E o que eu fiz? Eu me apoiei nos meus braços, eu fui até o armário, me apoiei no armário, me levantei e eu sentia que eu começava assim a melhorar, a me sentir melhor,
tá? Eu fiquei parado ali, eu acho que 1 minuto, um minuto e meio, né? E quando aí eu senti uma presença aqui atrás de mim, eu não vi quem era. Essa presença colocou, como se tivesse colocado as mãos nas minhas costas, e ela falando na minha cabeça, tá? Que eu tinha que ir lá embaixo. E eu continuava ouvindo vozes lá embaixo. De várias pessoas falando. É como se falassem todos ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. É como se eu tivesse conectado a elas. Quando eu saí do quarto e cheguei no hall, havia uma escada. E essa escada, a escada original é uma escada em caracol de mármore, né? Mas quando eu olhei para a escada, não era uma escada mais de mármore. Era uma escada que descia reto de madeira, bem rústica, bem rústica. E aí a pessoa que estava comigo é como se assim eu estivesse sendo conduzido, tá? Pedia para que eu descesse as escadas, que eu não sei porquê, mas eu sabia que eu tinha que ir lá embaixo. Eu não sei porquê, mas eu sabia que eu tinha que ir. E assim eu fiz, eu desci as escadas. Quando eu cheguei lá embaixo, Carlos, era um salão assim imenso, imenso, aquele piso de madeira, mas era muito grande, era muito grande. Eu quase não via as paredes direito, de tão grande, como se fosse uma grande plataforma. E haviam várias pessoas, algumas sentadas, outras andando, e eu fiquei, acho que por uns 5 minutos, mais ou menos, se eu for te dar assim, um tempo, em pé, olhando aquelas pessoas. Algumas passavam andando perto de mim, olhavam para mim e sorriam e me cumprimentavam, e eu ali tentando entender o que era aquilo, né, onde é que eu estava. Mas no meu íntimo eu sabia que tinha que estar ali. E o engraçado é que eu ouvia como se eu ouvisse os pensamentos delas. Todas falavam ao mesmo tempo, ou todas pensavam ao mesmo tempo, eu não sei te explicar, mas eu ouvia vozes dentro da minha cabeça. A pessoa que estava comigo, que ela estava sempre atrás de mim, e eu sentia como se as mãos dela estivessem aqui nos meus ombros, me pediu que eu olhasse para o outro lado do salão, que ali teria uma outra escada. E realmente eu olhei para o outro lado do salão, eu vi uma outra escada. Eu vi como se fosse 2 corrimões de madeira, corrimão de madeira grande, né? E assim eu fui atravessando esse salão, que era um salão muito grande. Eu fui atravessando esse salão, algumas pessoas passavam por mim, e uma coisa, a maioria das pessoas que estavam ali, você percebia que eram pessoas de mais idade, mas eu não via rugas nela. Apenas a fisionomia de pessoas mais idosas. Algumas tinham, outras mais jovens, mas a grande maioria era de pessoas de mais idade. Quando nós chegamos do outro lado desse salão, quando eu estava me preparando para descer essas escadas, que essas escadas desciam também, eu digo, quem estava comigo, eu percebi que 2 pessoas estavam subindo essa escada. Era uma escada comprida, né? E quando veio se aproximando assim de mim, eu pude perceber que eram 2 senhoras, uma conduzindo a outra, tá? Uma apoiando a outra. E quando chegou bem perto de mim, eu conhecia uma delas. Era a dona Estela, que uma senhora que morava na casa em frente à casa que era a sede do meu trabalho.
É uma vila de 24 casas. A casa dela era justamente em frente à casa onde eu tinha minha sede. Uma senhora doce, muito amável. Eu convivi com ela durante bastante tempo, né, alguns anos. E eu olhei para ela e eu falei, Dona Estela, a senhora aqui? Ela não me respondeu, ela apenas sorria para mim. Ela era mirradinha, pequena, bem pequenininha, né? Ela com a cabecinha meio baixa, olhou para mim assim por cima, sorrindo. E a senhora está bem, Dona Estela? A senhora aqui? A senhora que estava acompanhando ela, que falou comigo. Não se preocupa, ela está muito bem. Aí eu olhei para Dona Estela e falei, que bom saber, Dona Estela. Fico feliz em saber disso. E eles seguiram o caminho que eu fiz para descer. E eu segui o caminho de descer aquela escada. Chegando no final dessa escada, havia uma porta imensa, devia ter uns 3 metros de altura, de madeira, bem rústica, dividida em 2 bandas. A pessoa que estava comigo pediu que eu abrisse a porta e entrasse, atravessasse essa porta, né? Carlos, quando eu abri a porta, era uma luz tão intensa, tão branca. Quando atravessei a porta, é como se aquela luz toda tomasse tudo à minha volta. Era um sentimento de paz, de amor, uma coisa assim. Eu não vou conseguir descrever para você de tão maravilhoso que era aquele sentimento. Parece que o amor estava à minha volta. Eu não consigo descrever tamanha felicidade que eu sentia. Bem-estar, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Mas aí eu já não estava mais com a pessoa que me acompanhava. Ela já não estava mais comigo. Ela ficou na porta. E eu olhei para trás e só existia a porta. O resto tudo era branco, mas de uma intensidade, mas não machucava meus olhos. De um brilho, assim, não doía meus olhos, não me ofuscava. E algo me dizia, assim, dentro de mim, que eu tinha que entrar nessa luz, que eu tinha que ir a essa luz. Eu não sei porquê, não sei. Mas é como se eu tivesse que fazer algo lá. Ou algo que eu tinha deixado, a sensação de que algo eu deixei para trás. Eu não sei te explicar. Carlos, quando eu entrei nessa luz, caminhei para dentro dessa luz, eu não lembro de mais nada. Eu acho que eu acordei por volta das 13 horas da tarde, no quarto, lá do sobrado, onde era o meu trabalho, me sentindo assim, muito esgotado, muito cansado, mas com uma sensação maravilhosa, uma coisa assim que é muito difícil de te explicar. Eu tinha vontade de voltar para lá. Eu tinha vontade de voltar. Voltei para naquele mesmo momento, se foram lá, se tocaram a campainha ou não tocaram, eu não me lembro, eu não vi. Naquele momento eu queria ir para minha casa, mas eu estava com uma sensação maravilhosa. Foi uma experiência. Eu nunca vi uma coisa assim tão boa, me trouxe uma paz tão grande, né? Parece que tirei um monte de peso de cima de mim. Eu voltei para minha casa. Nos dias que se passaram, eu não retornei ao meu trabalho ainda. Eu
pessoal que trabalhava comigo começou a providenciar isso, eu só resolvia coisas por telefone em casa mesmo. Mas eu sempre com aquela sensação, todas as noites eu me deitava e eu queria assim ir voltar para lá, eu queria voltar para lá, eu queria dormir e voltar para lá. De tão maravilhosa que foi essa sensação. Eu acho que se passou mais ou menos umas 2 semanas, eu até então ainda não tinha retornado para Botafogo, para casa, né? Eu ainda estava, né, nesse processo aí da minha labirintite, das tonteiras, estava cuidando disso, né? Me recuperando da cirurgia. Quando eu fiquei sabendo que a dona Estela foi internada, e ela foi descoberta um câncer no estômago, e ela já estava entrando em fase terminal. Aquilo para mim foi um choque, né? Porque a última pessoa que eu vi ali naquele momento foi ela. E eu fiquei tentando entender o porquê que eu vi Dona Estela ali naquele dia. E logo depois ela veio se internar, e eu acho que ela não ficou internada, não chegou um mês. Ela veio a falecer. Eu até nem pude ir no enterro dela. E isso me deixou muito assim, eu fiquei assim procurando tentar entender por que eu encontrei com ela ali. E eu acho que, no meu entender, que nós nos encontramos, não foi assim, como se fosse por acaso. Ela estava tendo a mesma experiência que eu, talvez no mesmo momento, quer dizer, ela estava terminando a experiência dela quando eu estava começando a minha. É isso que eu entendo que aconteceu. Porque eu olhei para ela naquele momento ali, né, quando ela subiu a escada, e eu olhei para ela e perguntei: Dona Estela, a senhora aqui, o que a senhora está fazendo aqui? Está tudo bem? Né? Naquele momento em que eu indaguei isso a ela não conseguia falar comigo, ela só sorria. A pessoa que estava com ela que falou: não se preocupe, ela está muito bem. Eu, assim, acredito que ela estivesse sendo preparada. Que ela estivesse sendo preparada para fazer a passagem dela, né? Daí, aquela sensação maravilhosa que eu tive, aquela coisa assim, de eu toda noite dormir, de querer viajar novamente para esse lugar, eu fiquei por muito tempo ainda tendo esse desejo. Hoje, talvez eu não, pelo passar dos anos, eu não tenha assim, mais aquele sentimento que eu tive naquele momento, mas eu tenho a lembrança disso, né? É aquele desejo de um dia sentir isso novamente, de poder estar lá, de tão maravilhoso que era. Ali é como se todos os problemas saíssem assim da minha cabeça, eu não tinha mais problemas, eu não tinha mais nada. Eu só sentia aquela energia, aquela coisa maravilhosa. Bom, isso eu termino essa fase minha da minha cirurgia, e logo depois desse evento que aconteceu logo depois da minha cirurgia. Acho que se passaram mais ou menos aí uns... Eu queria contar sobre esse evento porque eu acho que tem uma certa ligação. Uns 6 anos mais ou menos já se passaram. Eu já tinha tido até a alta do neurologista que me acompanhou, porque não já havia mais o risco do tumor voltar. O tumor era benigno, e eu comecei a tomar a minha vida normal, né, de trabalho. Eu até hoje ainda faço tratamento com relação ao problema de labirintite, porque eu ainda tenho isso até hoje, mesmo se passando 30 anos. Acho que foi uma sequela que ficou da cirurgia. Esse período frio agora para mim é um período terrível, porque
isso inflama, eu tenho muita sinusite, eu tenho muito problema de secreção no nariz, mas isso acho que foi uma sequela da cirurgia, né, em si. E eu acho que já tinha uns 6 anos, já haviam se passado. Eu já não estava mais trabalhando como empreiteiro, eu já tinha ido para a universidade, estava trabalhando na universidade. Minha vida estava indo bem. Nesse meio tempo, houve uma reviravolta muito grande na minha vida, porque o meu casamento com a minha esposa acabou, houve uma separação, foi uma coisa muito complicada na minha vida. Eu já estava num novo relacionamento, tá? Já estava num novo relacionamento, e a vida estava tranquila, muito trabalho, normal. Eu estava trabalhando com pesquisa, eu trabalhava na escola de engenharia da UF, e trabalhava com pesquisa, eu trabalhava com eficiência energética. E quando, assim, sem motivo, Carlos, eu não houve motivo nenhum, eu acredito. Eu tento tentar descobrir o porquê, mas eu não consigo. Eu comecei a ter certos pensamentos, eu comecei a ter certos sentimentos, eu comecei a ficar assim, desanimado, meio desgostoso das coisas. Eu estava perdendo o prazer, eu não estava encontrando sentido mais no meu. Eu estava entrando num estado depressivo, eu estava ficando depressivo. E isso foi, assim, em algumas semanas. Eu comecei a ter muito pensamento ruim na minha cabeça, não sei porquê. E eu já estava com desânimo até de ir trabalhar. Tinha dias que eu não ia trabalhar. Mas eu não estava entendendo por que isso estava acontecendo comigo. Eu achei que eu tivesse até com algum problema psicológico, eu tinha que procurar um analista, né, para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Ao passar das semanas, eu comecei a ter pensamentos até de morte, que a vida não valia a pena, que por que eu estava fazendo, nada, minha vida não ia para frente, que nada. Não tinha isso, não existia isso. Mas os pensamentos vinham na minha cabeça. E isso era todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu já não estava nem mais procurando a minha esposa, eu estava me afastando dela. Tudo estava dando errado. Eu não consigo assim te dizer, porque eu não encontrava uma razão para isso. Não encontrava razão para isso. Um dia, eu sempre pegava o carro, pegava a minha esposa no trabalho, que eu saía antes dela, esperava um pouco do meu trabalho, pegava meu carro, pegava ela no trabalho dela e íamos embora para casa. E eu morava numa casa que eu tinha que pegar a estrada BR-101 para chegar até a minha casa. E eu, naquele dia, dirigindo o carro na estrada com a minha esposa, me deu uma vontade enorme, assim, uma coisa de jogar o carro para frente de outro carro, de bater, de acabar com a minha vida ali. Foi um sentimento muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aquilo, acho que acendeu uma luz, entendeu? Quando eu cheguei em casa, eu cheguei num canto, eu fui pro banheiro tomar um banho, e no chuveiro eu ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo, gente? Eu poderia ter, além de ter causado um acidente, poderia ter feito alguma coisa até contra minha esposa. Eu não estava entendendo por que isso estava acontecendo comigo. Naquela noite, minha esposa foi se deitar, eu demorei um pouco mais para ir me deitar,
Eu sentei na cama, minha esposa já estava dormindo, e eu achei que algo tinha que ser feito. Acho que eu fui tomado por uma emoção muito grande naquele momento. Eu comecei a orar, eu comecei a pedir a Deus que me mostrasse o porquê isso estava acontecendo comigo, por que eu estava com esses pensamentos, porque o que estava acontecendo comigo, mas eu fui tomado por uma emoção muito grande, muito grande. Eu chorei, eu ali, eu estava pedindo socorro a Deus, estava pedindo ajuda, e me deitei. Eu deitado ali, né, eu acho que se passou o quê? Uns 20 minutos, 15 minutos, uma coisa rápida, não foi muito tempo. Eu senti uma presença em pé do meu lado. E eu me assustei com aquela presença, mas logo eu senti ela falando na minha cabeça. E ela falando comigo, eu me tranquilizei, eu não fiquei com medo. E ela dizia assim para mim: vai ver qual é a porta. E quando eu olho para a porta do meu quarto, não era mais uma porta, eram 3 portas. E eu fui em direção às portas, essa pessoa comigo, eu não via quem era, eu só ouvia e sentia que ela estava sempre aqui do meu lado esquerdo. Eu fui até a primeira porta e eu abri a porta. Eu sei que eu olhei, eu respondia, mas eu não sei o porquê que eu respondia, eu não entendo o porquê, não compreendo. Eu olhei a primeira porta e falei com a pessoa que estava comigo, falei: não é aqui. Eu olhei o que estava do outro lado da porta, que eu também não me lembro, mas eu disse: não é aqui. Aí eu fui para a segunda porta. Quando eu abri a segunda porta, tinha um rapaz, eu falo rapaz porque era jovem, ele estava com as mãos assim do portal da porta, né? Mas a fisionomia dele, Carlos, era assim, era de ódio, de raiva. Ele estava transformado. Ele olhava para mim com aquele olhar fixo, transformado. Parecia que ele inalava ódio para mim, para cima de mim. E eu sei que eu falei com a pessoa: é ele. Não sei, eu não conheço, não conhecia aquele rapaz. Quando eu falei é ele sumiu para dentro da porta. E nós entramos. Quando nós saímos do outro lado, primeira coisa que eu percebi, nós estávamos num lugar escuro, pouca, assim, luzes muito longe, como se fosse um vale, não tinha plantas, apenas rochas, terra. Um detalhe que eu quero te falar, quando aconteceu o segundo evento depois da cirurgia, né, ou o primeiro evento depois da cirurgia, eu me senti sendo conduzido. Nesse, eu conduzia. A pessoa que estava comigo estava me acompanhando, ela não estava me conduzindo, me orientando, ela apenas me acompanhava. E nós começamos a andar nesse vale. Muita rocha, muita pedra e outra, sons, gritos, lamentos. Eu via muito grito, muito grito, muito grito. Ao longe, haviam vultos passando, mas em torno de nós tinha uma luz, como se tivesse um refletor iluminando a gente.
Ele devia ter o quê? Um diâmetro de 5 metros, mais ou menos, em torno de nós. E aquela luz é como se aquilo botasse medo nesses seres que estavam à nossa volta. Eles não se aproximavam. Mas eu sempre estava percebendo, atrás de uma pedra, passando um vulto correndo, mas eles não se aproximavam da gente. E ali eu estava buscando. É como se eu estivesse atrás desse rapaz. Mas o engraçado é que eu sentia a presença dele, à volta. Ele não se aproximava, mas sempre escondido. Mas eu não conseguia vê-lo, mas eu sentia. Como sentia a presença de outros também. E sempre ouvindo gritos, lamento, choro, muito choro. Em momentos eu estava pisando numa terra seca, em outros eu estava pisando numa lama. Era um vale muito grande. A sensação que eu tive, que nós estávamos andando ali por horas, foi a sensação que eu tive. E, assim, é como se eu estivesse buscando, mas eu não conseguia encontrar. E a pessoa que estava comigo estava me acompanhando sempre. Mas eu sentia que era ela que me protegia. Que eu estava protegido numa redoma. Que nada me iria me fazer mal ali. Depois de andar muito tempo nesse vale, por muito tempo, nós chegamos num lugar onde havia um corredor, mais ou menos de uns 10 metros de comprimento, mais ou menos, e com uma porta no final desse corredor. O corredor deveria ter um metro e meio, 1,60 m de largura, não era muito largo, mas comprido. E uma porta, e essa porta estava entreaberta, e saiu uma luz dela. Quando nós chegamos ali, eu entendi, aí a pessoa que estava do meu lado é que falou comigo, na minha cabeça, que nós tínhamos que entrar nesse corredor. É como se, assim, o meu tempo ali já tivesse acabado, eu tinha que retornar. Uma coisa mais ou menos assim. Foi aí que, nesse instante, eu não percebi mais a pessoa do meu lado. Eu não percebi mais ela. E eu tentava me mover, eu não conseguia. Eu olhei para os meus pés estavam na lama. Mas eu não conseguia dar um passo. Eu não conseguia sair do lugar. E aquilo me deixou nervoso, eu fiquei nervoso, eu tentava me mexer e não conseguia. E eu procurando a pessoa que estava do meu lado, eu não encontrava. E aí eu olhei para esse corredor, lá na porta, quem estava em pé? A mesma mulher de azul que estava comigo na sala de cirurgia, ou no evento da sala de cirurgia, da minha cirurgia. A mesma pessoa. Isso não tem assim, não tem como eu me enganar. Quando eu a vi, eu olhei para ela e falei, eu não estou conseguindo ir, me ajuda. Eu estou preso, eu não estou conseguindo ir. E eu tentava sair daquele lugar e eu não conseguia. Foi quando eu olhei para trás e quem estava me segurando? Aquele rapaz. Aí eu me apavorei, eu fiquei num estado, assim, eu fiquei nervoso demais, eu senti que eu estava apavorado naquele momento. Eu estendi a minha mão apontando para aquela mulher, né? E falei, socorro, me ajuda. Aí eu sei que ela veio assim numa velocidade, não foi andando. Ela veio assim, numa velocidade que ela transpassou por mim. Carlos, naquele momento,
É como se ela tivesse passado por dentro do meu corpo, ou por dentro de mim, não sei, porque eu acho que eu não tinha nem corpo naquele momento. Eu acho que logo depois eu acordei na minha cama. Daí em diante, acabou os pensamentos ruins. No dia seguinte, eu só tinha essa lembrança do que aconteceu, do momento que para mim foi assim, um momento, um sentido de libertação. Eu fui libertado, né, na hora que ela passou pelo meu corpo. É como se ela tivesse tirado esse rapaz de perto de mim. Eu acho que era ele que estava causando isso em mim. É a sensação que eu tenho. Que todo aquele sentimento que eu estava tendo é porque eu queria comentar da seguinte forma. Eu acho que essa mulher, essa pessoa, ela estaria como se ela estivesse me protegendo, só que ela não estava conseguindo se aproximar de mim. É a sensação que eu tenho. E naquele momento em que eu sentei na minha cama e abri meu coração e clamei por ajuda, e foi uma coisa muito forte dentro de mim, eu acho que eu abri um espaço para que ela se aproximasse de mim. Porque eu só exalava coisas negativas. Meu pensamento era coisas negativas o tempo todo. O que eu quis ligar esse evento com o meu EQM foi que a pessoa era a mesma, aquela figura feminina era a mesma pessoa que estava comigo no evento da minha cirurgia. Eu digo que ela é meu anjo da guarda, né? Mas foi uma coisa ainda é. E hoje eu sinto, Carlos, que você até pode querer me perguntar, mas você ainda sente a presença dela? Sim. Em alguns momentos, sim. Eu acho que é só eu querer me conectar. É como se uma porta tivesse aberta. A partir daí, para mim, é como se uma porta tivesse aberta. Eu acho que eu sou aquilo que eu vibro. Então, a minha preocupação hoje é o que eu estou sentindo agora comigo mesmo. Eu não me preocupo, Carlos, com a morte. Isso não é uma preocupação na minha vida. Eu estou preocupada com a minha vida aqui agora. A minha vida moral, intelectual. Eu me tornei uma pessoa diferente. Eu anseio por aprender, por conhecer, por quem é o Maurício agora. Porque tudo que eu faço, eu tenho essa nítida impressão de tudo que eu faço, o que eu sou aqui, é que eu vou refletir lá. Então eu procuro a cada dia ser uma pessoa melhor. Tenho muitos defeitos, como todos nós temos, mas eu estou sempre procurando ser uma pessoa melhor. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A minha separação com a minha esposa, houve quem mais sentiu foram as minhas filhas. Hoje eu sou um pai muito mais próximo dela do que eu era antes. Eu parei de olhar um pouco para mim, né? Eu passei a olhar mais para quem está perto de mim. Como eu trato as pessoas, como eu lido com as pessoas. Acho que eu me preocupo muito com isso, porque o meu tempo aqui é curto, o nosso tempo aqui é curto. A vida é um sopro. Então, eu tenho que aproveitar todo um instante que eu tenho, todo momento que eu tenho para poder aprender o que eu puder, adquirir, trazer coisas boas que engrandecem a minha vida.
E eu acho que eu passei a ter essa percepção de mudança da minha vida a partir da minha cirurgia. É como eu te falei, é como se um canal tivesse sido aberto, como se uma porta tivesse sido aberta. É esse o que eu tenho a dizer. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do José Maurício, onde ele responde as nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se tiver alguma dúvida, ou se tiver tido uma EQM e gostaria de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?